Livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Podem tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Jesus, ele é um anjo? Então, respondendo essa pergunta, claro que não. Nós sabemos que Jesus, ele não é um anjo. Anjos são criaturas. E Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. O Deus Filho, o Eterno, o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos revela, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 16, que nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, ou sejam os seres celestiais, ou seja, os seres angelicais. Não, tudo foi criado por Ele e para Ele. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia mostra Jesus como anjo. Na verdade, a Bíblia não mostra Jesus como um anjo. Apenas Jesus, ele é designado como um anjo, que é o anjo do Senhor, Melech Yahvé. Então, o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé. Mas na verdade, a Bíblia, ela, de certa maneira, ela mostra Jesus como anjo. Não propriamente como anjo, mas isso é uma designação. Então Jesus, ele tipo que vai ter um trabalho, uma ação tipo de um anjo. Então, a Bíblia não mostra Jesus como um anjo, mas ele é designado como um anjo. Então, mas por quê? De certa maneira, por que a Bíblia, ela mostra Jesus dessa maneira? Sendo designado como anjo, como está escrito no texto, o anjo do Senhor, Melech Yahvé, o anjo de Yahvé. Então, ainda não tinha sido a hora de Jesus ser revelado ao mundo como Salvador, como Mashiach, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas sempre Jesus não tinha sido revelado, mas sempre ele estava do lado do Pai. Então, Jesus, ele é o Rei do Universo, Baruch Atah Yeshua HaMashiach, o Rei do Universo. Bendito és tu, Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então ele ainda não tinha sido revelado, ninguém conhecia Jesus, mas ele sempre estava do lado do Pai, se manifestando de uma forma diferente. E a Bíblia aqui mostra ele como o anjo do Senhor.
Jesus como o anjo do Senhor, esse anjo diferenciado, esse anjo fora do comum. Eu quero ler aqui, fazer a primeira exposição no livro de Êxodo, no capítulo 3, ao qual lemos. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. No capítulo 3 de Êxodo, a seguir o versículo 2, o qual lemos na abertura. Olha como diz aqui, Êxodo 3, versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. Versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Então aqui nós vamos ver nesse versículo 4, no versículo 4, dois sujeitos, ou seja, duas pessoas nesse versículo. Olhe bem: e vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Então muitos passos percebidos aqui. Primeira coisa, olhe bem, o versículo 2 mostra o quê? E apareceu-lhe o anjo do Senhor aonde? No meio da sarça. Quem está no meio da sarça? O anjo do Senhor, não é? Agora olha o que fala aqui no versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Então, o escritor está dizendo que o anjo que está no meio da sarça é Deus. Vocês notaram bem isso? Versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, no caso Moisés, ia se virar para ver aquela grande visão, vírgula, diz assim: bradou Deus a ele, a Moisés, do meio da sarça. Então aqui está dizendo no versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Quem está no meio da sarça é o anjo do Senhor. E aqui no versículo 4 diz assim: E bradou Deus a ele no meio da sarça. Então aqui na Bíblia está chamando o anjo do Senhor de Deus. Mas muitos pensam, quando diz aqui: E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus. Então muitos pensam que Senhor e Deus é uma pessoa só. Não é. Senhor aqui é o Deus Pai, e Deus que bradou no meio da sarça, que é o anjo do Senhor, é o Deus Filho. Quer ver bem? Como pode ser uma pessoa só, que diz que vendo o Senhor, depois fala, bradou Deus? Se Deus e o Senhor é a mesma pessoa, como pode aqui, no versículo 2, a frase fala assim: o anjo do Senhor? Então, o anjo não é Deus, o anjo é de Deus, o anjo é do Senhor. Então, e vendo o Senhor é um personagem, bradou Deus do meio da sarça é outro personagem. Quem está no meio da sarça é o anjo do Senhor, Melech Yahvé, o anjo de Yahvé, como vocês chamam, alguns chamam de Jeová. Então, Jeová e Yahvé é a mesma pessoa. Só é uma questão de interpretação, de entendimento. Então, nesse versículo, que muitos acham um pouco obscuro, para mim não é, nós já podemos ver
que o anjo do Senhor aqui não é um anjo comum, um anjo como nós conhecemos, serafins, querubins, arcanjo, tronos, principados, potestades. Então o anjo do Senhor aqui é a pessoa bendita e amada do Senhor Jesus Cristo, quando ainda não tinha sido revelado ao mundo como Salvador do mundo, como Mashiach. Então aqui nós já podemos ver, mas eu ainda vou pegar um texto que ainda está mais claro. Voltando para o livro de Gênesis, agora um livro atrás, vocês podem abrir a Bíblia de vocês no capítulo 22, onde vai falar, onde Deus fala com Abraão sobre Isaac. Aí diz assim no versículo 22, Gênesis 22. Eu vou pegar somente o versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Então Deus, depois que Isaque tinha crescido um pouco, Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, Abraão. E Deus fala para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em holocausto. Agora, olhe bem, depois que Abraão ele vai para sacrificar Isaac, ele avista aquela montanha. Aí no versículo 11, agora vamos pular para o versículo 11. Olha o que diz aqui, novamente vai aparecer o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, novamente o anjo brada, dentre os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o rosto, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Eu tenho aqui alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Olha aqui no versículo, se a gente for olhar aqui, não tem muita coisa que vai comprovar. Quando diz assim, no versículo 12: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Veja bem, vírgula, porque agora sei que temes a Deus. Então até aqui tudo bem. O anjo está dizendo: porque sei que temes a Deus. Mas a frase não termina aqui, o versículo não termina aqui. Olha o que vai dizer agora: e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A mesma expressão que Deus falou para ele no versículo 2, quando ele chama Abraão, e ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Então nós podemos ver a autoridade desse anjo, quando ele diz: pois agora sei que temes a Deus, Deus Pai, e não me negaste do teu filho, o teu único filho. Então nós podemos ver outro ponto importante também, é que todo o sacrifício que era realizado no Velho Testamento, que muitos pensam que o sacrifício era realizado somente para Yahvé, para o Deus Pai, nós podemos ver aqui nessa revelação que todo o sacrifício que era realizado no Antigo Testamento era realizado para Yahvé e para Yeshua, era realizado para o Deus Pai e para o Deus Filho. Porque quando Deus fala: pega agora o teu filho, o teu único filho, o anjo do Senhor no versículo 12 fala a mesma coisa: não faça nada ao moço, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes quem? O teu filho, o teu único filho. Olha que Deus pede a Abraão que sacrificasse e fizesse um holocausto. E esse holocausto era tanto
No meio da sarça ele chama Moisés. E agora, quando Abraão vai sacrificar seu único filho, ele diz: Abraão, Abraão, não faças nada ao moço, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Portanto, antes de Jesus ser revelado ao mundo, há mais ou menos 2.000 anos atrás, Jesus, ele já aparecia na Bíblia como o anjo do Senhor, Melech Yahvé. Então, Yeshua, o Mashiach, o Salvador do mundo, ele, antes de ser revelado, ele aparecia com essa designação de um anjo. Jesus também apareceu no deserto, naquela nuvem, quando o sol escaldante poderia matar os hebreus no deserto. Jesus também aparecia na coluna de fogo, quando no frio do deserto poderia congelar os hebreus. Então Jesus, ele sempre esteve presente. É por isso que em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, a Bíblia nos revela que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Portanto, Jesus não é um anjo. Anjos são criaturas. Anjos foram criados. Jesus, ele é Deus, o Filho do Deus eterno, o Deus Filho, o Pai da eternidade, o Pai de luzes, o Emanuel, que significa Deus conosco.